Decreto-Lei N. 3.688, de 3 de outubro de 1941. Lei das Contravenções Penais. Artigo 1. Aplicam-se às contravenções as regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso. Artigo 2. A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Artigo 3. Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra, qualquer efeito jurídico. Artigo 4. Não é punível a tentativa de contravenção. Artigo 5. As penas principais são: I. Prisão simples. Segunda, multa. Artigo 6. A pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Parágrafo 1. Condenado à pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados à pena de reclusão ou de detenção. Parágrafo 2. O trabalho é facultativo, se a pena aplicada não excede a 15 dias. Artigo 7. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou no Brasil por motivo de contravenção. Artigo 8. No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando escusa-vez, a pena pode deixar de ser aplicada. Artigo 9. A multa converte-se em prisão simples, de acordo com o que dispõe o Código Penal sobre a conversão de multa em detenção. Parágrafo único. Se a multa é a única pena cominada, a conversão em prisão simples se faz entre os limites de 15 dias e 3 meses. Artigo 10. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos, nem a importância das multas ultrapassar 50 contos. Artigo 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a 1 ano nem superior a 3, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional. Artigo 12. As penas acessórias são a publicação da sentença e as seguintes interdições de direitos: 1. A incapacidade temporária para profissão ou atividade, cujo exercício dependa de habilitação especial, licença ou autorização do poder público. 2. A suspensão dos direitos políticos. Parágrafo único. Incorrem: a. Na interdição sob N e por 1 mês a 2 anos, o condenado por motivo de contravenção cometida com abuso de profissão ou atividade ou com infração de dever a ela inerente. B. Na interdição sob N segundo, o condenado à pena privativa de liberdade, enquanto dure a execução do pena ou a aplicação da medida de segurança detentiva. Artigo 13. Aplicam-se por motivo de contravenção, os medidas de segurança estabelecidas no Código Penal, à exceção do exílio local. Artigo 14. Presumem-se perigosos, além dos indivíduos a que se referem os NS. E segunda do artigo 78 do Código Penal. 1. O condenado por motivo de contravenção cometido, em estado de embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, quando habitual à embriaguez. 2. O condenado por vadiagem ou mendicância. Artigo 15. São internados em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional pelo prazo mínimo de 1 ano. 1. O condenado por vadiagem. Artigo 59. 2. O condenado por mendicância. Artigo 60 e seu parágrafo. Artigo 16. O prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento é de 6 meses. Parágrafo único. O juiz, entretanto, pode, ao invés de decretar a internação, submeter o indivíduo à liberdade vigiada. Artigo 17. A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. Das contravenções referentes à pessoa. Artigo 18. Fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, sem permissão da autoridade, arma ou munição. Pena: prisão simples de 3 meses a 1 ano, ou multa de 1 a 5 contos de réis, ou ambas cumulativamente, se o fato não constitui crime contra a ordem política ou social. Artigo 19. Trazer consigo arma fora de casa, ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Pena: prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa de 200 mil réis a 3 contos de réis, ou ambas cumulativamente. Parágrafo 1. A pena é aumentada de 1/3 até metade, se o agente já foi condenado, em sentença irrecorrível, por violência contra a pessoa.
Parágrafo 2. Incorre na pena de prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de R$ 200.000 a 1 conto de réis, quem, possuindo arma ou munição, a. Deixa de fazer comunicação ou entrega à autoridade, quando a lei o determina. B. Permite que alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente no manejo de arma a tenha consigo. C. Omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado, menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em manejá-la. Artigo 20. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto. Pena: multa de 1.000 cruzeiros a 10.000 cruzeiros. Artigo 21. Praticar vias de fato contra alguém. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$ 100.000 a 1 conto de réis, se o fato não constitui crime. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3, até a metade se a vítima é maior de 60 anos. Artigo 22. Receber em estabelecimento psiquiátrico e nele internar, sem as formalidades legais, pessoa apresentada como doente mental. Pena: multa de R$ 300.000 a 3 contos de réis. Parágrafo 1. Aplica-se a mesma pena a quem deixa de comunicar à autoridade competente no prazo legal, internação que tenha admitido por motivo de urgência, sem as formalidades legais. Parágrafo 2. Incorre na pena de prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa de R$ 500.000 a 5 contos de réis, aquele que, sem observar as prescrições legais, deixa retirar-se ou despede de estabelecimento psiquiátrico pessoa nele internada. Artigo 23. Receber e ter sob custódia doente mental, fora do caso previsto no artigo anterior, sem autorização de quem de direito. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa de R$ 500.000 a 5 contos de réis. Das contravenções referentes ao patrimônio. Artigo 24. Fabricar, ceder ou vender gazua ou instrumento empregado usualmente na prática de crime de furto. Pena: prisão simples de 6 meses a 2 anos e multa de R$ 300.000 a 3 contos de réis. Artigo 25. Ter alguém em seu poder, depois de condenado por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazuas, chaves falsas ou alteradas ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima. Pena: prisão simples de 2 meses a 1 ano, e multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 26. Abrir alguém no exercício de profissão de serralheiro ou ofício análogo, a pedido ou por incumbência de pessoa de cuja legitimidade não se tenha certificado previamente, fechadura ou qualquer outro aparelho destinado à defesa de lugar no objeto. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$ 200.000 a 1 conto de réis. Das contravenções referentes à incolumidade pública. Artigo 28. Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Pena: prisão simples de 1 a 6 meses ou multa de R$ 300.000 a 3 contos de réis. Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples de 15 dias a 2 meses ou multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis, quem, em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, sem licença da autoridade, causa deflagração perigosa, queima fogo de artifício ou solta balão aceso. Artigo 29. Provocar o desabamento de construção ou, por erro no projeto ou na execução, dar-lhe causa. Pena: multa de 1 a 10 contos de réis, se o fato não constitui crime contra a incolumidade pública. Artigo 30. Omitir alguém a providência reclamada pelo estado ruinoso de construção que lhe pertence ou cuja conservação lhe incumbe. Pena: multa de 1 a 5 contos de réis. Artigo 31. Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso. Pena: prisão simples de 10 dias a 2 meses, ou multa de R$ 100.000 a 1 conto de réis. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a, na via pública, abandona animal de tiro, carga ou corrida, ou confia a pessoa inexperiente, b, excita ou irrita animal, expondo a perigo a segurança alheia, c, conduz animal na via pública pondo em perigo a segurança alheia. Artigo 32. Dirigir sem a devida habilitação, veículo na via pública ou embarcação a motor em águas públicas,
Pena, multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 33. Dirigir a aeronave sem estar devidamente licenciado. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses e multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 34. Dirigir veículos na via pública ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$ 300.000 a 2 contos de réis. Artigo 35. Entregar-se na prática da aviação a acrobacias ou a voos baixos, fora da zona em que a lei o permite, ou fazer descer a aeronave fora dos lugares destinados a esse fim. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$ 500.000 a 5 contos de réis. Artigo 36. Deixar de colocar na via pública sinal ou obstáculo, determinado em lei ou pela autoridade e destinado a evitar perigo a transeuntes. Pena, prisão simples, de 10 dias a 2 meses ou multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem a apaga sinal luminoso, destrói ou remove sinal de outra natureza ou obstáculo destinado a evitar perigo a transeuntes. B. Remove qualquer outro sinal de serviço público. Artigo 37. Arremessar ou derramar em via pública, ou em lugar de uso comum, ou do uso alheio, coisa que possa ofender, sujar ou molestar alguém. Pena, multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que sem as devidas cautelas coloca ou deixa suspensa coisa que caindo em via pública, ou em lugar de uso comum ou de uso alheio possa ofender, sujar ou molestar alguém. Artigo 38. Provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém. Pena, multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Das contravenções referentes à paz pública. Artigo 40. Provocar tumulto ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso, em solenidade ou ato oficial, em assembleia ou espetáculo público, se o fato não constitui infração penal mais grave. Pena, prisão simples de 15 dias a 6 meses, ou multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 41. Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Pena, prisão simples de 15 dias a 6 meses, ou multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 42. Perturbar alguém o trabalho ou sossego alheios. 1. Com gritaria ou algazarra. 2. Exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais. 3. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. 4. Provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tenha guarda. Pena, prisão simples, de 15 dias a 3 meses ou multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Das contravenções referentes à fé pública. Artigo 43. Recusar-se a receber pelo seu valor, moeda de curso legal no país. Pena, multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 44. Usar como propaganda de impresso ou objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. Pena, multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 45. Fingir-se funcionário público. Pena, prisão simples, de 1 a 3 meses ou multa de R$ 500.000 a 3 contos de réis. Art. 46. Usar publicamente de uniforme, ou distintivo de função pública que não exerce, usar indevidamente de sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado por lei. Pena, multa de 200 a 2.000 cruzeiros, se o fato não constitui infração penal mais grave. Capítulo 6 das contravenções relativas à organização do trabalho. Artigo 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Pena, prisão simples, de 15 dias a 3 meses ou multa, de R$ 500.000 a 5 contos de réis. Artigo 48. Exercer, sem observância das prescrições legais, comércio de antiguidades, de obras de arte, ou de manuscritos e livros antigos ou raros. Pena, prisão simples de 1 a 6 meses ou multa de 1 a 10 contos de réis. Artigo 49. Infringir determinação legal relativa à matrícula ou à escrituração de indústria, de comércio, ou de outra atividade. Pena, multa, de R$ 200.000 a 5 contos de réis.
Capítulo 7º das contravenções relativas à polícia de costumes. Artigo 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele. Pena: prisão simples de 3 meses a 1 ano, e multa de 2 a 15 contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do local. Parágrafo 1. A pena é aumentada de 1/3, se existe entre os empregados ou participa do jogo pessoa menor de 18 anos. Parágrafo 2. O incorre na pena de multa de R$2.000, R$2.000 a R$200.000, R$200.000, quem é encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação como ponteiro ou apostador. Parágrafo 3. Consideram-se jogos de azar: A. O jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte. B. As apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas. C. As apostas sobre qualquer outra competição esportiva. Parágrafo 4. Equiparam-se, para os efeitos penais, a lugar acessível ao público: A casa particular em que se realizam jogos de azar, quando deles habitualmente participam pessoas que não sejam da família de quem a ocupa. B. O hotel ou casa de habitação coletiva, a cujos hóspedes e moradores se proporciona jogo de azar. C. A sede ou dependência de sociedade ou associação em que se realiza jogo de azar. D. O estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar, ainda que se dissimule esse destino. Artigo 51. Promover ou fazer extrair loteria sem autorização legal. Pena: prisão simples de 6 meses a 2 anos e multa de 5 a 10 contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis existentes no local. Parágrafo 1. Incorre na mesma pena quem guarda, vende ou expõe à venda, tem sob sua guarda para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria não autorizada. Parágrafo 2. Considera-se loteria toda operação que, mediante a distribuição de bilhete, listas, cupons, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de outra natureza. Parágrafo 3. Não se compreendem na definição do parágrafo anterior os sorteios autorizados na legislação especial. Artigo 52. Introduzir no país, para o fim de comércio, bilhete de loteria, rifa ou tómbola estrangeiras. Pena: prisão simples de 4 meses a 1 ano e multa de 1 a 5 contos de réis. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem sob sua guarda, para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria estrangeira. Artigo 53. Introduzir, para o fim de comércio, bilhete de loteria estadual em território onde não possa legalmente circular. Pena: prisão simples de 2 a 6 meses e multa de 1 a 3 contos de réis. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem sob sua guarda para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria estadual em território onde não possa legalmente circular. Artigo 54. Exibir ou ter sob sua guarda lista de sorteio de loteria estrangeira. Pena: prisão simples de 1 a 3 meses e multa de R$200.000 a 1 conto de réis. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem exibe ou tem sob sua guarda lista de sorteio de loteria estadual em território onde esta não possa legalmente circular. Artigo 55. Imprimir ou executar qualquer serviço de feitura de bilhetes, lista de sorteio, avisos ou cartazes relativos à loteria, em lugar onde ela não possa legalmente circular. Pena: prisão simples de 1 a 6 meses e multa de R$200.000 a 2 contos de réis. Artigo 56. Distribuir ou transportar cartazes, listas de sorteio ou avisos de loteria, onde ela não possa legalmente circular. Pena: prisão simples de 1 a 3 meses e multa de R$100 a R$500.000. Artigo 57. Divulgar, por meio de jornal ou outro impresso de rádio, cinema, ou qualquer outra forma, ainda que disfarçadamente, anúncio, aviso ou resultado de extração de loteria, onde a circulação dos seus bilhetes não seria legal. Pena: multa de 1 a 10 contos de réis. Artigo 58. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração. Pena: prisão simples, de 4 meses a 1 ano e multa de 2 a 20 contos de réis. Parágrafo único.
Incorre na pena de multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis, aquele que participa da loteria, visando a obtenção de prêmio para si ou para terceiro. Artigo 59. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita, pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda, que assegure ao condenado meios bastantes de subsistência, extingue a pena. Artigo 62. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia. Pena, prisão simples, de 15 dias a 3 meses ou multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Parágrafo único. Se habitual à embriaguez, o contraventor é internado em casa de custódia e tratamento. Artigo 63. Servir bebidas alcoólicas, a quem se acha em estado de embriaguez, a pessoa que o agente sabe sofrer das faculdades mentais, a pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibida de frequentar lugares onde se consome bebida de tal natureza. Pena, prisão simples de 2 meses a 1 ano, ou multa de R$ 500.000 a 5 contos de réis. Artigo 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo. Pena, prisão simples de 10 dias a 1 mês ou multa de R$ 100 a R$ 500.000. Parágrafo 1. Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou científicos, realiza em lugar público ou exposto ao público, experiência dolorosa ou cruel em animal vivo. Parágrafo 2. Aplica-se a pena com aumento de metade, se o animal é submetido a trabalho excessivo ou tratado com crueldade, em exibição ou espetáculo público. Das contravenções referentes à administração pública. Artigo 66. Deixar de comunicar à autoridade competente crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício de função pública, desde que a ação penal não dependa de representação. Crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal. Pena, multa de R$ 300.000 a 3 contos de réis. Artigo 67. Inumar ou exumar cadáver, com infração das disposições legais. Pena, prisão simples, de 1 mês a 1 ano, ou multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 68. Recusar a autoridade, quando por esta justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência. Pena, multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples, de 1 a 6 meses, e multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis, se o fato não constitui infração penal mais grave, quem, nas mesmas circunstâncias, faz declarações inverídicas a respeito de sua identidade pessoal, estado, profissão, domicílio e residência. Artigo 70. Praticar qualquer ato que importe violação do monopólio postal da União. Pena, prisão simples de 3 meses a 1 ano, ou multa de 3 a 10 contos de réis, ou ambas cumulativamente. Disposições finais. Artigo 71. Ressalvada a legislação especial sobre florestas, caça e pesca, revogam-se as disposições em contrário. Fala pessoal, não esqueça de inscrever-se no canal e curtir o vídeo. Abraços!